Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que vai parar o futebol? Tem novidade. O ministro do Esporte agora pede à CBF a paralisação, a suspensão temporária dos campeonatos aqui no Brasil. E os jogadores se mobilizam. Será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Peço desculpas que a voz tá ruim, o nariz tá ruim, tá tudo ruim aqui, gente. Mas as crianças ficam gripadas, a gente pega alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá, vamos na raça aqui para passar as informações, acompanhando as notícias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul e falando aqui todos os dias para vocês que é muito difícil vislumbrar um horizonte com o futebol durante os próximos dias, talvez meses, dentro do cenário do Rio Grande do Sul, em que existem outras prioridades. E quando a gente defende, pelo menos eu defendo, a paralisação do futebol, já falei para vocês aqui, cansei de falar, não é por um tempo absurdo, a gente está pedindo aí só uma pausa para concentrar os esforços, né? E também sinalizar a importância, a relevância do fato e talvez até um apoio que a gente poderia ter, nós como gaúchos, né, do restante da comunidade do futebol. É só isso. Ah, Chico, mas que efeito prático tem isso? Eu acho que tem muito. Quando você vê as pessoas engajadas, os jogadores envolvidos, você tem uma isonomia técnica, porque os jogadores do Sul não estão jogando, e aí você, né, os jogadores do resto do país vão estar jogando, vão estar pontuando, enquanto que os clubes gaúchos não têm nem perspectiva disso. Mas eu acho que por um período mais curto, daria para a gente pelo menos entender o que está acontecendo, ter um tempo mais para discutir ações, calendário e tudo mais, e aí depois retomar, porque não adianta. As datas vão se encavalar de qualquer forma, são 3 equipes que fazem parte do Campeonato Brasileiro e que em algum momento vão precisar jogar contra outras equipes que também terão seus jogos adiados. Então, assim, uma coisa vai acabar influenciando na outra. Mas eu entendo que o futebol pode ser um agente, já falei sobre isso, o futebol pode ajudar, inclusive. Talvez não nesse momento. O que a gente pede é 10 dias, 2 semanas, sei lá, 15 dias, até o final do mês, como a CBF suspendeu aí os jogos dos gaúchos, e pronto. Depois a gente segue normalmente destinando verbas e ajudando na reconstrução. É que a gente ainda não está na reconstrução, a gente ainda está tirando as pessoas da água. E agora surge uma novidade, porque o ministro do Esporte, o ministro André Fufuca, isso mesmo, ele deu uma entrevista para a ESPN e confirmou que nessa sexta-feira está entrando com um ofício na CBF para solicitar a paralisação, a suspensão temporária no Rio Grande do Sul dos campeonatos, né, do futebol brasileiro, na verdade. Ele está pedindo para que as atenções possam se voltar à população do Rio Grande do Sul, que é exatamente o que eu penso, é só esse período, só esse período. De acordo com o ministro, uma sugestão de 2 semanas, que ele considera um período interessante para iniciar a recuperação. Aí depois que iniciar a reconstrução, que a água baixou, que a gente entendeu os prejuízos, que a gente ainda não entendeu, a gente ainda não sabe, não sabe contabilizar o que aconteceu. Não sabe se a grama da arena ainda existe, ou se é só barro, ou vai ter que ser replantada. No Beira-Rio, não sabe se vai ter que começar do zero, CT Parque Gigante. Em que prazo os times lá poderiam começar a treinar, e não sabe nada ainda. Isso falando só sobre futebol, que, repito, não é o mais importante agora. Então, 2 semanas, sei lá, nos dá um tempo para entender o que aconteceu. Ele falou o seguinte: diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária de campeonatos brasileiros de futebol masculino e feminino. Também os clubes, né, também não têm as suas modalidades femininas nesse momento. Ele falou que não tem como fazer o efeito bolha, né, que foi feito na NBA, jogando numa sede específica, na Champions de 2021, se eu não me engano, que aconteceu em Portugal apenas, porque nesse caso você tem equipes das séries C e D do Campeonato Brasileiro também, e aí seria muito mais difícil alocar. E aí ele segue dizendo que deveria ser paralisado, é um prejuízo humanitário e esportivo, parar 2 semanas seria razoável, enviaremos o ofício nessa sexta-feira. A CBF não recebeu ainda, né, evidentemente, vai receber nessa sexta, recebeu só da federação, que pediu o adiamento dos jogos dos gaúchos, que é o que cabe à federação. Só que agora você tem uma autoridade política pedindo algo mais representativo e mais globalizado, que é a paralisação do futebol. Eu, de novo, respeito quem acha
que isso é ruim, porque vai afetar, vai impactar de certa forma outras pessoas que dependem do futebol, em que a vida teoricamente segue normal nos outros estados. Teoricamente, porque vi uma notícia hoje que o Maranhão também está sofrendo com chuvas, e tem pessoas alagadas, e tem pessoas desaparecidas, e já tem um número considerado de pessoas desabrigadas. Ninguém está dando muita bola. Eu sei que a proporção ela é diferente. No Rio Grande do Sul são 400 cidades, mas no Maranhão são 30. Não é pouca coisa. E em vários momentos a gente teve catástrofes naturais no Brasil e o futebol não parou. Nesse momento, a proporção ela é gigantesca. A gente está falando de um estado da nação e que tem 3 clubes da Série A que estão envolvidos diretamente. É óbvio que impacta e o impacto é diferente, eu reconheço. Por isso que eu entendo o futebol voltar na sequência. É só uma pausa. Na minha opinião, é só um respiro. É só, com perdão do trocadilho, botar a cabeça para fora da água e pensar, porque a gente ainda está no meio disso tudo. E aí o Nenê, que eu já falei sobre isso também, capitão do Juventude, um dos líderes do futebol brasileiro, né, uma das referências do futebol brasileiro hoje, um dos caras mais velhos em atividade, ele está entrando em contato com capitães das outras equipes para pegar esse apoio. Os jogadores estão sendo solidários, muitos inclusive com ajuda humanitária, enviando doações e tudo mais, mas eu não sei se nesse momento ele vai ter quórum e poder para que os jogadores definam isso, porque isso não vai partir nem do jogador e nem dos clubes, isso vai partir da CBF. Se a CBF quiser que tenha jogo, não tem conversa. Os capitães podem querer, os clubes podem querer, não adianta. Se a CBF disser que vai parar, vai parar. O que pode acontecer é uma força política, é uma força de protesto, é os jogadores se levantarem contra isso. Mas assim, a gente teve um exemplo, aquela Copa América centenário que aconteceu no Brasil, de uma forma completamente fora de esquadro. Já tinha tido uma Copa América no ano anterior, nós estávamos em meio a uma pandemia, não fazia sentido ter uma Copa América naquele momento, e os jogadores brasileiros, com a pandemia, né, crescendo no Brasil, e os jogadores brasileiros tinham a chance de não querer jogar, não querer entrar em campo. E eles não fizeram isso. O Danilo deu uma entrevista recente dizendo que se arrepende, dizendo que ali eles tinham a chance, a oportunidade, né, de fazer algo histórico, diferente. E não. O futebol parece que ele gira a qualquer custo. E eu acho que não deve ser assim. Sei que ele gira, precisa girar, e todos nós dependemos. Eu vivo do futebol. Eu quero que tenha jogo o tempo inteiro. Eu só estou pedindo uma atenção para algo mais importante. Mais importante que é a vida humana de animais, como a gente viu, né? O cavalinho sendo salvo no dia de hoje e outros tantos bichinhos estão sendo resgatados com vida, porque vidas são vidas, né, gente? Então, essa é a preocupação. E a partir do momento em que a gente entendeu o desastre, aí sim, vamos reconstruir? Beleza. Vamos jogar bola, vamos jogar futebol, porque o futebol vai nos ajudar e vai servir até como entretenimento para as pessoas que estão procurando a sua dignidade de volta. O clube do coração, ele é aquele apego na hora difícil. Então, o cara que vai estar lá limpando a casinha dele, que se tudo der certo, vai voltar para a casa dele mesmo com barro, com lama, com água, vai contabilizar os estragos, vai estar limpando lá, o radinho vai estar ligado no jogo, a televisão vai estar ligada no jogo, a televisão que ele conseguiu salvar, ou que ele ganhou de doação, ou que ele conseguiu comprar depois. Mesmo a pequenininha, grande, sei lá, vai estar lá com a galera vindo, tá? Vamos ver o jogo aqui, porque isso aqui vai dar um respiro pra gente. O futebol tem essa capacidade. Só o que a gente pede, o que o ministro está tentando, o que o Nenê está querendo, é só agora, gente. É uma semana, 2 e pronto, pra gente respirar. Mas eu realmente não sei se isso vai acontecer. Você já se convenceu? Tem que parar? Não tem? Comenta, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!